Oi gente, meu nome é Alex, eu sou eletrotécnico e hoje nós vamos falar sobre um dos principais dispositivos na área elétrica, é o multímetro. E você sabe o que é um multímetro? Não! Então, esse é um dispositivo que serve para nos ajudar, nos dar aquele apoio na hora da manutenção, na hora que estiver bastante difícil para resolver. Todo eletricista tem que ter um multímetro. O miserável é um gênio! Então, hoje nós especificamente vamos falar do alicate amperímetro, tá bom? Nós vamos ensinar 4 funções principais sobre o alicate amperímetro que vai te ajudar na hora da manutenção elétrica, tudo bem? Então nós vamos aprender sobre tensão, corrente, continuidade e resistência. São 4 opções importantes que vão te ajudar a resolver quase qualquer tipo de problema na área elétrica. Então não perca nada e vamos lá. Gente, primeiro eu vou dar um exemplo do quadro de distribuição. A gente já pega o nosso multímetro aqui e agora a gente vai conectar nossas pontas de prova. Temos 2 pontas de prova. Temos aqui a ponta de prova preta, normalmente vai ser preta em qualquer multímetro, tá? A maioria é assim. E a gente vai interligar bem no meio aqui no comum, nesse caso. Onde você vê esse com, quer dizer que ele é comum. E agora você vai fazer a ligação da escala de tensão, ó, tá vendo o Vzinho, e tá vendo aqui também o ohm de resistência? Então, a gente conecta aqui e agora a gente vai para a medição direta. Como fazemos isso? Colocamos aqui a flecha na escala de tensão alternada e agora vocês vão ver que ele vai zerar. E aí a gente faz o seguinte, coloca aqui, ó, em um dos nossos disjuntores, vou colocar aqui no geral, uma parte, você vê que já deu uma pequena variação no nosso multímetro. E agora a gente vai diretamente aqui para a barra de neutro. Olha só quanto é que deu. 116 por aí. Isso é uma pequena variação que ele tem para 127 volts. Tem uma pequena queda de tensão aqui nesse circuito até chegar no quadro de distribuição. Então vocês têm a medição aqui do quadro de distribuição. Agora vamos para a tomada? Então o teste para a tomada, vamos testar esse micro-ondas, tá? Que a gente viu na etiqueta que ele tinha 127 volts ali na tensão. Então se essa tomada for 220, por exemplo, você não pode ligar o micro-ondas. Nesse caso, vamos recolocar aqui o nosso multímetro, ó, nosso alicate amperímetro. Vamos mudar aqui a escalinha novamente. Vai ver que vai zerar aqui. E agora a gente vai lá na tomada. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá na tomada diretamente. Vamos colocar aqui. Cada um em uma ponta. Colocamos e agora no multímetro ele vai dar aqui, ó, nossa tensão. Vocês veem que ele tem um pouco mais de perda pela distância do quadro de distribuição. É assim que a gente mede a tensão. Então se você precisar medir, você já sabe agora como é que faz. Meus amigos, agora a gente vai medir a corrente, já que a gente aprendeu a medir a tensão. Então o que é que a gente vai fazer? Com o mesmo multímetro, nesse caso um alicate amperímetro, a gente vai tirar as pazinhas de prova, as pontas de prova, né? Depende da sua região como chama. E vamos mudar aqui a nossa flecha agora para corrente, ó. Viu só? Corrente alternada. Nosso sistema é alternado. Então, ele zerou. E como que a gente mede essa corrente? A gente escolhe um a um qual circuito que a gente vai testar. Por que a gente faz isso? Porque numa manutenção você tem que saber qual sistema está dando problema. Vamos dar um exemplo. Nenhum circuito aqui está dando problema. Está tudo corretinho. A gente fez uma manutenção agora, mas nada estava sem funcionar. Porém, a gente vai fazer o seguinte. Deixei esse fio aqui mais ou menos solto para poder medir. Eu coloco aqui, ó, você vê que ele está zerado. Eu vou colocar aqui nesse fio, nesse único fio, que é o único circuito, e ele vai medir 1.4, 1.5, mais ou menos, a corrente que passa por esse circuito. Essa é a forma de medir a corrente, fio por fio, fase por fase. Você não pode colocar 2 fases ao mesmo tempo, porque ele não vai medir a corrente que passa, elas vão se anular, tá certo? Então a forma correta de medir a corrente é essa. Agora vamos medir a continuidade. A continuidade, ela implica em que seus equipamentos estejam funcionando ou não. Pode ser um equipamento ou um dispositivo. Nesse caso, nós vamos testar aqui, como exemplo, nossos disjuntores, tá? São dispositivos de proteção elétricos. Então o que fazemos agora para medir a continuidade? Saber se ele está funcionando, se ele está passando realmente a corrente que foi introduzida ali. Mais uma vez, como vocês já sabem, nós vamos colocar aqui, ó, nossas pontas de prova. Como vocês já sabem, o pretinho vai ser colocado aqui no comum, o vermelho
vai ser colocado aqui na escala de tensão e resistência. Mas por que na escala de tensão e resistência você vai medir continuidade? Gente, a continuidade é mais uma forma de você medir a resistência do seu dispositivo. Porém, ele mede numa escala muito baixa. Ele mede numa escala de 200 ohms. E essa escalazinha, você vai ver que em todo o multímetro, alicate amperímetro, tem aqui, ó, o nosso sinal de bip, porque ele faz um barulhinho. Então eu vou juntar nossas pontas aqui, ó, para vocês mais de perto. Juntou, ele faz um barulho. Ó, deixa eu colocar o multímetro aqui. Juntou, ó, ele faz um barulho. Esse é o sinal que indica que está acontecendo a continuidade. Então como fazemos isso? Colocamos aqui num disjuntor, ele está ligado, vocês podem ver. Colocamos aqui no disjuntor a parte de baixo e agora colocamos na parte de cima. Ele faz um barulhinho. Mas e se desligarmos esse circuito? O que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Desligamos o disjuntor. Será que ele vai voltar a fazer aquele barulhinho de continuidade? Então a gente coloca aqui, testa, e ele não vai fazer. Ele não vai fazer porque não está passando, não está conectado o disjuntor. Agora a gente liga ele mais uma vez e ele volta a fazer o barulhinho. Isso porque nesse momento agora ele está passando a corrente, né, que foi introduzida nele. Qualquer corrente que foi introduzida no seu disjuntor vai passar e você vai medir através da continuidade, ok? A última função que vou passar para vocês será como mede a resistência real. Então, para o pessoal que trabalha, que precisa medir a resistência, inclusive, por exemplo, da área de refrigeração, você precisa medir sensores, compressores. Essa é uma função muito importante. Então, o que é que eu vou testar aqui para vocês? Tem um pequeno resistor aqui, ó, deixa eu aproximar um pouco. Tem um pequeno resistor aqui de 200 ohms. Então, como a gente mede? Eu vou pegar aqui na escala menor, não contando a continuidade. Aqui já tem as nossas pazinhas conectadas. E tá aqui, ó, na escala de 20K. É a nossa menor escala nesse multímetro aqui. O que é que a gente faz? Eu já fiz umas voltinhas aqui na ponta do resistor para poder encaixar aqui as nossas pontas de prova. Então eu coloco uma aqui e a outra aqui. Depois que a gente conecta essas pontinhas de prova, elas estão conectadas aqui, ó. Agora a gente vê quanto que vai dar aqui no nosso multímetro. Exatamente 200 ohms. Essas foram as 4 principais funções do nosso alicate amperímetro. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e comente sobre o que mais você quer saber na área elétrica. Essa é só uma série, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço e falou!